Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o designer de sobrancelha e os seus conceitos. Quando chega lá cliente no seu estúdio e você vai fazer aquele designer na cliente, você se cobra a ponto de achar que você é uma má designer de sobrancelha porque você não conseguiu corrigir as falhas ou corrigir o desenho daquela sobrancelha logo no primeiro encontro? Você se cobra mais que a sua própria cliente? Você acha que você pode fazer e você deve entregar um trabalho perfeito e a cliente já deve sair com a sobrancelha perfeita no primeiro encontro, sem fazer uma micropigmentação, apenas com designer? Bom, se é essa ideia que você tem sobre o designer de sobrancelha, eu vim para desconstruir essa ideia, porque não acontece assim. Quando você ainda não é micropigmentador, eu digo ainda, porque a minha dica para você, designer de sobrancelha, é que você se torne sim uma micropigmentadora, porque você vai alcançar voos mais altos. Então você precisa, faz parte, acredite em mim, vai por mim, se torne uma micropigmentadora. Eu te dou maior força para isso. Mas enquanto você ainda é designer, a cliente está lá no seu estúdio, você fez um design na pinça, ou na linha, ou na navalha, você não passou rena, você não vai conseguir fazer um trabalho 100%, porque não depende só de você, depende da cliente, do organismo dela, depende se ela vai realmente fazer visitas só no seu estúdio, ou se ela está procurando você, daqui a 15 dias ela vai em outro lugar, que vai desconstruir aquela sobrancelha que você está tentando construir, e dali um mês ela vai para outro lugar, então não tem como. Você vai conseguir construir sim uma sobrancelha perfeita a partir do momento que você ganha a fidelidade daquela cliente e que ela entende a necessidade de voltar no seu espaço, construir aquela sobrancelha somente com você. Porque cada mão é uma mão. Cada pessoa faz um designer diferente, apesar de ter todo um estudo por trás disso, né? Não são todas que têm esse estudo, às vezes ela vai só dar uma limpadinha e acaba deixando aquela falha. Então é complicado você construir algo que alguém está desconstruindo, algo que alguém está errando, algo que alguém está falhando. Para a sobrancelha da cliente tá legal, ela precisa entender e você precisa passar para ela logo no seu primeiro encontro a necessidade dela tá indo toda vez, a cada 15 dias, a cada 20 dias, de repente, depende muito do crescimento do pelo da sobrancelha, porque a minha, por exemplo, é toda semana. Toda semana meu pelo já tá grande e forte ali, então tem que remover, porque senão fica feio, né? Fica com aspecto sujo. E ela tem que ir toda semana ou toda quinzena, mas tem que ser com você, porque você sabe o trabalho que você tá fazendo e você vai dar continuidade naquele trabalho. Uma coisa que a sua cliente tem que entender, que você também tem que entender, é que o crescimento dos pelos leva um tempo. Ele não nasce, não cresce magicamente como um pezinho de feijão lá na historinha. Antes fosse assim, né? Se fosse assim, ia ser muito bom para as designers, para não ficar frustrada de não conseguir arrumar a sobrancelha da cliente ali no primeiro encontro, mas também ia ser péssimo para as micropigmentadoras, já pensou? Mas voltando, gente, pelo leva tempo para crescer e vocês têm que entender isso, sua cliente tem que estar ciente, não é culpa sua que você não vai entregar um trabalho perfeito. Claro que você fez lá o designer, fez o que devia ser feito, você vai passar um lápis, de repente, uma sombra, vai deixar ela sair bonita do seu estúdio. Mas ela tem que ter aquela ciência que depois do lápis, depois do banho, vai voltar a ser o que era e ela vai ter que ter aquela paciência para esperar os pelinhos dela crescer. Você pode dar as dicas, né? Tem uns certos produtinhos que nós usamos para acelerar esse crescimento. Eu vou falar aqui em outros vídeos sobre isso, tá? Mas você escovar também a sobrancelha também ajuda no crescimento com aquelas escovinhas, aqueles pincelzinhos mesmo de cílios. Ajuda o crescimento da sobrancelha também. Mas o importante é que você saiba que não é uma coisa que depende de você, não depende unicamente de você, depende da fidelidade da sua cliente, depende do organismo, do crescimento dos pelos dela. Até uma cliente de rena, por exemplo, você vai atender uma cliente que você fidelizou ela no procedimento de rena e você pode entregar o desenho que você quer entregar para ela? Também não dá, porque vamos supor, a cliente tem aquela sobrancelha mais tristinha, que é mais caidinha assim, aquela aparência mais de cansadinha, de depressiva, porque
Sobrancelha caída causa sim a aparência de depressiva, de triste, de cansada. Então o que a gente quer é levantar o olhar, fazer aquele desenho maravilhoso. Porém, qual é o tempo de duração da rena? É uma semana, 15 dias no máximo, depende muito da pele da pessoa e do tratamento que ela vai ter naquela rena. Então você pega e tira, remove todos aqueles pelos que ela tem, que deixa tristinha, e faz aquela sobrancelha mega maravilhosa e deixa ela com um olhar de plenitude lá em cima. E pronto, durou uma semana, durou 15 dias e saiu a rena e os pelos dela, cadê? Não tá mais lá. Então a gente não consegue entregar um trabalho 100% na rena também. A gente tem que trabalhar na rena conforme o pelo da cliente, não pode remover todos os pelos dela e entregar o designer que você bem quer. Então ela tem que estar ciente disso também, para fazer realmente um desenho, reconstruir um desenho totalmente novo e de acordo com o rosto dela, só a micropigmentação permite. Só a micropigmentação, sem ela passar raiva depois e sem você passar constrangimento, porque você é uma profissional e deve saber disso, é só a micropigmentação que vai entregar aquele desenho 100% para sua cliente. Então eu estou te explicando tudo isso para te tranquilizar, para você saber que se você não conseguiu entregar uma sobrancelha perfeita para sua cliente e ainda que você demore, a culpa não é sua. Uma cliente de designer, ela entra em um processo de construção daquele molde. Você vai fazer um molde totalmente novo, então a culpa não é sua e tá tudo bem e tá tudo certo. Só é importante que você converse, você tenha realmente aquela conversa com a sua cliente. E se ela chega com aquela expectativa que você vai mudar e que você vai transformar abóbora em carruagem, não tem como. Então você tem que ter uma conversa sincera com ela, porque a sinceridade, a verdade, a conversa, a gente jogar com verdade mesmo com a nossa cliente, é tudo. Você vai ter essa cliente sempre ao seu lado, porque um bom profissional, independente de qual seja o seu ramo, o que manda é a verdade que há nele, entendeu? É a sinceridade, é você jogar limpo com as pessoas. Eu acho que no mundo de hoje falta muito isso, falta clareza. Então você sendo clara, sendo específica e falando para sua cliente exatamente o que ela pode esperar e o que ela vai esperar, com certeza ela vai entender que você é uma ótima profissional, que você não está tentando enganar ela, que ela vai ficar com você, ela vai estar com você e ela vai esperar por esse tempo. Essa troca é muito gostosa, é muito favorável, é uma troca que entre profissional e cliente. Essa clareza é essencial. Que venha aí uma nova leva de pessoas que sejam mais sinceras, que sejam mais claras, que joguem mais com a verdade, porque aí sim você pode ter certeza que você vai ser muito abençoada e sua vida vai prosperar muito. Uma dica que eu quero dar aqui para vocês nesse vídeo é que eu ouço muito colegas falarem e já vi as meninas da minha própria equipe, assim, do meu próprio estúdio, falando que eu vou dar uma limpadinha. Então, gente, não existe. Se você estudou para ser designer de sobrancelha, se você fez um curso, você se especializou, então você vai fazer um designer de sobrancelha naquela cliente, entendeu? Dar limpadinha não existe. Dar limpadinha você desvaloriza o seu trabalho, você diminui o valor dele, porque uma limpadinha você pode cobrar baratinho por uma limpadinha, uma coisa rápida, sem valor, entendeu? Então se valorize. A palavra tem muito poder. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também, fala que o homem comerá aquilo que sair da sua própria boca. A palavra tem poder de vida e de morte. Então eu respeito a crença de cada um, mas para cada crença você vai buscar e você vai ver o quanto a palavra tem poder e todas afirmam a mesma coisa, a palavra tem poder. Então a palavra limpadinha e a palavra designer é muito diferente. Então não desvalorize seu trabalho, não se desvalorize, você vai fazer um designer na cliente, você sabe o que você vai fazer um projeto, uma engenharia naquela sobrancelha para fazer uma construção perfeita.